para 19 graus. A nossa convidada já está aqui nos estúdios da Rádio Mais, a psicóloga Mariana Bassã, nossa convidada de hoje. Um assunto muito interessante que surgiu aqui, viu? De dentro do programa Manhã da Mais, através dos nossos ouvintes. Semanas atrás, né, a gente estava conversando sobre a saúde mental dos adolescentes, e o ouvinte, o seu Marcelino, né, ele mandou mensagem contando que a filha dele está fazendo faculdade de psicoterapia, né, e ela disse para o pai dela, pai, todo mundo devia fazer terapia, o mundo inteiro deveria fazer, todo mundo tinha que fazer. Acendeu aquela luz, né, mas por que todo mundo tinha que fazer? E depois, ontem, a nossa querida ouvinte, a Delva, né, se eu não me engano, o nome dela é Delva, ela mandou uma mensagem dizendo, a gente estava falando sobre a fibromialgia, uma doença que liga muito, né, os problemas da mente com o corpo. Então, a gente não lida bem lá com as coisas que estão na nossa cabeça, né, nos nossos pensamentos, e começam a aparecer sintomas no nosso corpo. E ela mandou mensagem, ela disse, olha, eu comecei a ter essas dores, eu fui pro médico, e o médico falou pra mim, mas a senhora está em depressão? Ela falou, não, eu não pensei em me matar, eu continuo trabalhando, eu estou vivendo a minha vida normal. E o médico disse, não, mas não é bem assim que funciona, né? E aí surgiu a outra luz vermelha pra gente falar sobre esse assunto. Quando é que a gente deve procurar uma ajuda psicológica na entrevista do dia? No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Mariana Bassã. Bom dia, Mariana. Obrigada pela participação. Bom dia, Carol. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, para a gente tentar entender. Acho que a melhor pergunta que eu posso fazer aqui é quando é que uma pessoa deve procurar uma ajuda psicológica? Então, Carol, é interessante a Delva que disse, né? Isso, não, mas eu não estou pensando em me matar e tudo mais. E então dá para a gente entender que a gente tem uma cultura, né? Que você vai procurar ajuda psicológica em último caso, né? E o que a gente pensa e o que a gente entende na terapia, na psicologia, que o quanto a psicologia pode ajudar na promoção da qualidade de vida também, né? Na intervenção de melhores práticas de saúde mental e não necessariamente num caso que a pessoa já está numa última consequência. Né? Então, a gente tem a ideia equivocada de quem precisa de um psicólogo é quem sofre de graves transtornos mentais. Exato. É isso. É isso. Eu tenho até um caso bem interessante que eu atendi não faz muito tempo, de uma adolescente que os pais vieram para fazer a sessão de orientação a pais logo no início dos atendimentos dela. E a mãe não estava muito de acordo, porque ainda é dessa geração, né? A minha geração aí, os baby boomers, que não são muito adeptos, ainda tem muitos preconceitos, né? Sobre a busca da ajuda psicológica. Mas mesmo assim, a contragosto, essa mãe estava lá e ela disse que estava questionando a ida da filha dela à terapia, porque ela achava assim, que se ela chegasse em casa um dia e a filha estivesse sem tomar banho, largada no sofá, sem comer ou comendo muito, aí sim justificaria que a filha dela estivesse em terapia. Então, se a minha filha estiver muito mal, daí sim, mas se estiver mais ou menos, daí não precisa. Não precisa. A gente dá conta sozinho. Isso. A gente dá conta sozinho. Então, o ideal seria realmente o que o ouvinte falou, que qualquer pessoa pudesse procurar e se beneficiar de uma psicoterapia. Isso. Eu penso que todos temos conteúdos terapêuticos a serem trabalhados. Conteúdos relevantes. Porém, isso não significa que eu também pense que todos devem fazer terapia. Sim. Né? Porque o que justifica a busca de ajuda psicológica é um incômodo pessoal. Único, pessoal e intransferível. Mesmo que seja a busca de você ir lá e falar para o profissional que tem alguém que você convive
que tem um problema muito sério. Que você tá não te vai- enchendo o saco. Isso, nem que seja para você ir lá e xingar a pessoa, né? Mas ainda assim, esse incômodo, ele é pessoal, não tem como alguém colocar esse incômodo dentro de você para você procurar ajuda. Então, mesmo que seja um incômodo leve, que não seja um quadro de saúde mental grave, né? Precisa ser algo muito individual que leve você a pedir ajuda para um profissional. Então, pode ser desde eu não conseguir lidar com a minha sogra, né? Desde eu não conseguir lidar com os meus filhos, ou até mesmo com o chefe no trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas eu odeio o meu chefe. Eu vou fazer Isso. terapia para eu conseguir lidar com isso. É mais ou menos isso. Exatamente. Ou eu amo o meu chefe e odeio o meu trabalho. Né? Também a terapia pode passar por aí. Por uma ajuda, por uma transição de carreira. Penso que 80%, este é um número estimado esse, não tem um número bem preciso. Mas que as pessoas buscam e chegam na terapia pedindo ajuda é por conta dos relacionamentos pessoais. Né? Seja casamento, amizade, relacionamento com filhos, relacionamento no ambiente de trabalho. Mas 80% do público que a gente atende chega reclamando. E aí é que a terapia começa, né, com essa pessoa reclamando de alguém, vamos colocar nesses termos, até que a gente consiga manejar e a pessoa passa a se implicar, né? Vamos falar agora numa linguagem bem popular, cai a ficha que, opa, eu tenho alguma coisa a ver com isso também, né? Sim. Não são só os outros, né? Como já dizia lá o filósofo Sartre, né? O inferno são os outros, só que não. Então, depois de algumas sessões, é esperado que a pessoa chegue nesse ponto, que ela entenda que ela tem alguma coisa a ver, né, com aquilo que acontece naquela relação e não só com o outro. Ela tem alguma responsabilidade sobre aquilo tudo que está acontecendo com ela. Exatamente. Nem que seja a inabilidade, muitas vezes, de colocar limite naquela relação. Né? Porque muitas vezes as pessoas chegam extremamente ressentidas. Né? Porque o fulano, porque o ciclano fez isso, disse aquilo, me tratou assim, fez assado. Né? Então, ok, mas... E aonde que você está aí para dizer não? Não, né? Ou menos? Né? Opa, e a pessoa muitas vezes começa a entender, né? Você sabe que esses dias eu fui numa palestra de uma mulher, enfim, né, com uma carreira bem incrível, assim. Ela foi a primeira diretora de Itaipu Binacional. E ela tem 2 filhos homens, né? A Margarete Groff, tá um beijo para ela. E ela estava comentando, né, que muitas mulheres colocam o ponto de eu não vou bem no meu trabalho, por causa dos meus filhos, por causa da minha família. Ela disse, gente, eu sempre percebi que eu não ia dar conta do psicológico dos meus filhos e eu sempre contei com uma ajuda psicológica. A partir dos 12 anos de idade, eu coloquei os meus filhos em terapia e foi o essencial para a gente poder ter uma boa qualidade de vida em casa. Né? Tanto eu, ausente muitas vezes, tendo que viajar, consegui dar conta, e hoje os meus filhos estão formados, estão bem, nenhum deles se envolveu em drogas, né? Que é uma super vitória. Exatamente, exatamente. Então, ela estava colocando, ela exaltou esse ponto, né, da terapia dentro da família mesmo, né, para fazer um bem para a família. E aí vamos pensar assim, que essa mulher, ela é um exemplo de uma profissional, aí vamos dizer, bem-sucedida, que entendeu ao longo da vida que talvez até para ela ter uma base para chegar lá, ela precisava, e as pessoas que ela convive, uma ajuda psicológica. Né? Para ela chegar lá, talvez também com uma boa qualidade de vida e não só mais ou menos ir capengando. Sim, né? Então a gente pode colocar também, procurar um profissional, procurar uma terapia como forma preventiva? Isso é um paradigma grande, isso vamos pensar assim, é o futuro. Né? Isso lá na graduação a gente já aprende, né? O quanto que, na verdade, nós somos intervencionistas, mas nós poderíamos ser promotores de saúde e qualidade de vida, mas a gente tem muito pouco espaço para isso, para prevenção, né? Mais para intervenção. Isso a gente pensa que é o futuro da psicologia. Então, prevenir realmente os problemas, né? Não deixar a bolha estourar e aí buscar
a terapia para tentar resolver os problemas. Porque hoje é o isso que acontece, as pessoas buscam para resolver os problemas. Agora, em especial na pandemia, dá para a gente entender que foi um boom aí da psicologia, que ela entrou aí muito forte em todos os contextos, né? As empresas já entenderam aí há pelo menos, vamos pensar assim, vamos arredondar 2 décadas, o quanto que a psicologia é importante, né, na saúde mental, no trabalho. É o reflexo disso que essa mulher, que você falou, essa profissional, trouxe, né? Sim. O quanto que a saúde mental está relacionado também a uma boa condição de trabalho, né? Com certeza. E eu esses dias coloquei até no meu Instagram que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, mas eu não tenho nenhum problema, eu sou super bem resolvido, eu não acho que seja necessário, né, fazer terapia ou buscar até mesmo uma ajuda psicológica. Aí eu respondi para ele, entendi. Então você é a melhor esposa, melhor esposo, é o melhor pai e mãe, é o melhor irmão, é o melhor profissional e tá tudo bem com você, né? Você é a melhor pessoa do mundo. Aí a pessoa ficou me olhando assim, passou um mês, ela olhou para mim e disse assim, eu comecei a fazer terapia depois daquilo que você me disse. Carol, eu achei super legal aquilo que você postou, né? Porque eu penso assim que é quase um checkmate, vamos pensar na pessoa, porque quem que vai realmente olhar para você e dizer, não, eu sou realmente o melhor ou a melhor em tudo que eu faço, né? Sim, é super difícil. É super né? difícil. Eu penso que todos nós fazemos os nossos exames de consciência aí para entender o quanto e que bom que a gente pode ser melhor sempre, que a gente nunca está acabado, né? Eu não quero ficar acabada nunca, porque talvez quando eu estiver acabada eu já vou estar lá no fim da linha. Eu espero ter mais aí uns bons anos, né, para aproveitar tudo isso. Mas, né, eu acho que tem um mas aí que a gente sempre precisa considerar, que é essa palavra convencer, que eu acho um pouco perigosa, né? Porque quando a gente supõe que a gente possa convencer alguém de fazer terapia, a gente pode, inconscientemente, estar se colocando num lugar de salvar aquela pessoa. Olha só, né? que interessante. E, por um lado, a gente pode pensar que a gente está se entendendo que você está num lugar acima daquela pessoa, mas não só isso, né? Num lugar assim que aquela pessoa não dá conta sozinha, que ela depende de mim, né? Que eu sou fundamental para o bem-estar dessa pessoa, né? Então isso acaba sendo um perigo, porque não sei se você deve ter vivido, acho que todo mundo já viveu algum momento de algum tipo de relação que você se sente um pouco invadida no teu espaço. Sim, isso acontece. Isso acho que com todo mundo, né? Uhum. Pode ser até algum colega de trabalho, pode ser alguém dentro de casa. Isso, então vamos pegar um exemplo bem simples. Vocês não estão vendo, mas a Carol tá linda de vermelho hoje, gente, tá arrasando. Então vamos pensar que alguém olha para você, como assim, Carol, você tá de vermelho, né? Nada a ver. Nada a ver, né? Chama muita atenção. Isso, o vermelho para mulher, né? Tem ainda até um pouco disso, Sim. né? Mas você tá super bem, você está se sentindo bem, você escolheu, né, o teu visual. E você se sente invadida. Como assim? Essa pessoa chegou e colocando a verdade, a convicção dela que ela não gosta de vermelho. Né? E na terapia a gente pode estar correndo o risco de achar que é uma coisa boa para a pessoa, mas está invadindo esse espaço, né, da nossa verdade, da nossa convicção e querendo fazer com que a outra pessoa engula aquilo. Então a gente pode estar sendo o agressor. A gente pode estar sendo chato da história. Exato. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, pelo que eu entendi, Mariana, a grande procura, né, dessa ajuda psicológica é quando há uma inquietação pessoal, quando a pessoa não está bem com alguma coisa. Houve uma inquietação, existe alguma coisa e não necessariamente há uma depressão instalada, não necessariamente há uma falta de tomar banho ou uma tentativa de suicídio, ou até mesmo o uso de drogas. Não é por aí. Né? Dá para a gente prevenir vários problemas com a psicologia, com a terapia, fazendo o principal objetivo, né, da terapia, da psicologia, fazer o indivíduo se entender? Não. A melhor palavra é compreensão, né? Se a gente for até procurar pelo significado da palavra compreensão, ela é o quê? Ela é algo que você
você imprime um significado, você imprime um sentido. E para você imprimir um sentido, você precisa de 2 capacidades básicas, né? Que é o cognitivo aliado ao sentimento. Né? Então, são ali os 2 lados do cérebro trabalhando juntos para que você possa compreender, mas não é só com o racional e também não é só com o emocional. É fazer algo, imprima um significado como um desenho, como uma paisagem, que você consiga ligar essas 2 coisas juntas. Né? Então, a pessoa consegue compreender, né, quem ela é, ou o que ela faz, ou como ela faz, e dessa forma viver muito melhor. Exatamente. E eu acho que um ponto importante, né, quando a gente tira a busca da terapia desse lugar da última consequência, é entender assim também uma regrinha, entre aspas, básica, né, que é frequência e intensidade. Então, eu estou incomodada com uma situação pontual que aconteceu aqui. Justifica a busca de terapia? Não. Né? A gente tem pequenos incômodos, mas aí esse pequeno incômodo passa a incomodar com muita frequência. Né? Todo dia, várias vezes por dia. Né? Então, você tem uma frequência que aquilo ocorre com você. Por outro lado, tem situações que a gente não tem uma frequência, mas a gente tem uma intensidade muito grande. Isso é muito comum, por exemplo, nas crises de ansiedade. Né? Então, a pessoa não tem um incômodo frequente, mas, de repente, ela não consegue respirar. Né? Ela não consegue respirar, ela tem uma taquicardia, ela começa a suar. Né? E isso aconteceu lá uma vez no mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas o impacto disso é muito grande. Né? Então, essa regrinha básica é bacana da gente gravar, né? Que a busca de terapia, normalmente, ela vai se dar ou pela frequência do incômodo ou pela intensidade. Ou pela intensidade também em casos, né, de traumas, né? Ou perder alguém da família, ou várias pessoas da família, enfim. Sim. Ou até mesmo um acidente muito grave, alguma coisa nesse sentido. Então, um trauma que possa acontecer com essa pessoa. E olha só, né? Esses traumas grandes, eles são muito evidentes, né? Um acidente, uma morte, algo do trágico, vamos dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma, né? É o caso de terapia. Mas eu gosto sempre de frisar o outro lado também, porque muitas vezes o que é crônico tem um impacto maior do que o que é intenso. Né? O que está acontecendo ali todos os dias. Inclusive, na abordagem específica que a gente estuda, que é o MDR, né? Que é uma abordagem específica para traumas, isso é muito evidente. Que um caso de trauma único e intenso é muito mais fácil de ser tratado do que um trauma, entre aspas, de impacto menor e crônico. Né? O que é um trauma de impacto crônico? Vamos pensar assim, um adolescente que sofre um abuso psicológico todo dia. E ele vai chegar lá aos 25, 30 anos para terapia, numa condição mental muito mal, muitas vezes, do que alguém que, sei lá, sofreu um acidente muito grave, ficou 60 dias numa UTI, mas se recuperou. Né? Então, o trauma crônico de baixa intensidade é muito mais difícil de ser tratado do que um evento único de grande intensidade. Uma pessoa que vive numa família, né, com alguém alcoólatra todos os dias ali, vivendo aquilo, né, dia após dia, sem saber o que vai acontecer, né, e isso traz um prejuízo muito maior, às vezes, do que algo bem trágico. Muito maior, porque isso vai sendo imprimido dentro da pessoa, no psicológico dela, e ela vai aprendendo a estar na vida e a ser na vida daquela forma, né? Ela passa a atuar na vida com aquela emoção, com aquele sentimento. De muitas vezes até de insegurança, né? De não saber o que vai acontecer depois. Legal, Mariana Bassan, nossa psicóloga, participando hoje ao vivo aqui com a gente na Rádio Mais, né? Quando é que você deve procurar uma ajuda psicológica? Então, sempre que você sentir vontade, né? Sempre que você sentir este incômodo, não precisa esperar ficar lá uma semana chorando ou ter uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande,
ou até mesmo uma doença mais grave, como a fibromialgia, por exemplo, que a gente falou ontem aqui no programa Amanhã Dá Mais. Não precisa esperar o agravamento aí das coisas. Não, vai lá, reclama da vizinha, do chefe, do marido, dos filhos, da sogra. Começa por aí e aí a coisa vem, você começa a entender qual a sua parte nisso e consequentemente, conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Ter a compreensão do todo, né? Muito agradeço imensamente a Mariana Bassan. Mariana, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com você? Meu Instagram, @bassanmariana, e o WhatsApp, mensagem, né? 41 9 8859 2201. 98852 8859 22 01. 01. Então, 41 98859 2201. Agradeço mais uma vez a participação da psicóloga Mariana Bassan. Nossa conversa vai ficar disponível no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br. Também no Instagram, Rádio Mais Curitiba, no YouTube também vai estar disponível no YouTube da Rádio Mais Paraná e o podcast no Spotify. Obrigada, Obrigada, Mari. gente. Até a próxima. Prazer em recebê-la. Um abraço.